Chega, seu tempo acabou. Da Alice, uma daquelas reuniões, dentro do corredor cultural, tem um espaço ao ar livre, que vai ser um parque de arte, uma espécie de mini-iotim. Nós somos um pouco ambiciosos, né? Preguiçosos jamais, mas ambiciosos. A ideia é que nós tenhamos nesse parque ao ar livre, que é a Casa de Curas, esculturas, peças, onde as pessoas possam passear, conviver as famílias museu, e ao mesmo tempo estar próximo a essas peças. A esses, vai ser aonde? Esses símbolos da arte, da história da cultura lusiana, e pensar outros artistas importantes do cenário nacional e internacional. Ah, sim. Nós fizemos apenas uma pequena simulação, o recurso, no caso, que é escasso, feito PowerPoint. Aí vocês podem ver o Mudinho, vão ver lá Ivone, Cristina Monta, tem aqui Silvio Meirelles, Você já viu isso? Você já tinha visto? Um ambiente totalmente lusiano, Ele que te mostrou. corretamente ambientado. Você vai ter de passeio pela arte lusiana no local apropriado. E nesse mesmo local, e nesse mesmo local, nós vamos criar também um negócio chamado Casa da Arte. Tem um espaço, tem um parque, e tem uma Casa da Arte, uma coisinha menor, reduzida, onde você pode, com suporte tecnológico, do Instituto Verdes, uma parceira nossa, possibilitar acesso territorial de exibições dinâmicas, de mais variadas formas de arte, de economia mundial. Você pode ficar, evidentemente vai ter um banheiro público, galera, e tem um local onde você também, em tecnologia, você consegue acessar o que está acontecendo, por exemplo, hoje no Mar. Está acontecendo no Museu do Mar, no Rio de Janeiro, a velocidade, o tempo e no espaço. Verdadeiramente, acho que por decisão do prefeito, do André, sabe a decisão, com força de atitude, o camelódromo da obra acabou. E, definitivamente, ele foi conduzido para a travessa do prédio na forma de uma feira organizada, decente, apropriada, de forma a proteger o artesão de Búzios. Não ao contrário, punir o artesão de Búzios. Nosso objetivo é proteger, fomentar, apoiar, dinamizar o artista. Não buscando de contrabando chinês, isso não. Isso se quiser, paga na loja, paga o imposto e vai vender o seu artista. Então a ideia foi essa, e com medida rápida, depois do carnaval, fomos para a travessa do prédio, houve uma certa reação, mas evidentemente pacífica, e partimos imediatamente com um projeto para estruturar, organizar coerentemente para a rua, e a Secretaria de Planejamento já desenvolveu o projeto já está com a Secretaria de Infraestrutura, nosso secretário já está providenciando a implantação dessa feira, que vai ser permanente. Não vai dar nada? Vai ser um projeto. Qual é o projeto da feira? A hora da Secretaria de Planejamento. É uma rua específica, definida, própria para isso. Vai ser trabalhado debaixo de um regulamento. Isso aí vai passar a funcionar. Isso aí é um investimento da prefeitura. Então é para ser respeitado, é para ser protegido e cuidado. E não é digamos, um troca da pessoa, um troca público. Ou seja, o local da barraca é um local que tem que ser devidamente instalado, cuidado e funcionar. Então, criamos e desenvolvemos um regulamento, criamos um regulamento para artesão baseado no que já existia antigamente, estudamos esse regulamento, inovamos esse regulamento, apresentamos um minuto de decreto, apresentamos ao senhor prefeito, está nesse momento na Procuradoria, e esse regulamento vai entrar, deve ser publicado no início do mês de maio. Quando entrará em obras através do colégio para a implantação da feira. O próximo projeto nosso é o Museu de Arte Sacra da Igreja de Santana. Esse projeto ainda não foi devidamente detalhado, já tivemos os primeiros congressos do Arquidiocese e pretendemos apoiar essa iniciativa da Igreja com o Museu de Arte Sacra
embaixo, mas é pura ali, aí você vai direto, sai ali na Igreja Santana, Praça dos Ossos. Praça dos Ossos. A Praça dos Ossos, na verdade, é uma intervenção urbanística e artística. Alagoa da Ferradura para outros cantos, para espalhar, entendeu? As mais lindas que a gente tem, que É Jacaré, só mandar para apresentações diurnas. Nós queremos dar um pouco mais de vida àquela praça e que a população, o turista, diurnamente tenha a oportunidade de curtir aquilo e continuar pelo corredor cultural. Então, a ideia da praça é isso, um artista de performance. É você colocar um retratista, também. pintor, a pessoa na última hora, como se fosse uma pequena formato museu. É missão mesmo, mas é O possível. próprio local é muito É possível. Mas Não é aqui questão está de tendo tudo performance. aberto. A pessoa vai rápido, retrata uma pessoa, pinta uma coisa e sai andando. Você acha que isso ainda está funcionando? Alguma música instrumental a gente pode colocar ali diurnamente. Até aqui, até a próxima sócio, 8 horas da noite, encerra Tem a 7 atividade. horas Então, de a gravação aí. a região ali é uma região muito delicada. Mercado artesão. Seria o final do corredor. Viu? A nossa ideia é, as proximidades da entrada de João Fernandes, a fazer de fato um verdadeiro mercado. Ah, é aquela Isso, ideia. perfeito. Aquele nosso mercado, originalmente, doado pelo nosso senador, Donete, um projeto maravilhoso do Zanini, ele foi feito para 24 postos. 24 postos. Nós temos 106 artesãos classificados hoje na Secretaria de Cultura. 106. Não, e tem E mais muito mais. 70 na fila de espera. É isso Vai ter aí. um espaço. Então, como é que a gente vai abrigar isso naquele local? Difícil. Ah, mas aí. Então, a nossa ideia é manter a feira ali naquela travessa, e criar um mercado de artesão, mais ou menos 2 mil metros quadrados, ali 500 metros quadrados. Existem áreas ali próximas, junto a uma região que tem 1.000 turistas por dia. Na hora de lembrar, tem mais de 1.500 turistas por dia, João Fernando. João Fernando tem 47 ou 49 pousadas. Tem mais de 780 quartos. Que, aliás, é absurdo. Aquele espaçozinho, uma ocupação louca, desordenada, mas é isso, existe. Então, é um verdadeiro excesso de turistas que você passa para viver, que sobe e desce, João Fernando, de dia e de noite, sempre de noite, pelo menos, sem iluminação, sem nenhum atrativo, para vir desde lá, passar pelos ossos, a pé, gosta de andar a pé, toda aí não tem muito a pé, então tem que ir a pé mesmo, até chegar na hora e chegar na outra espera. Então, nós achamos que aquele local é o local ideal para você poder fazer um mercado. Mercado de verdade, um mercado moderno, ambientado, protegido, coberto, climatizado, com estacionamento, enfim, com toda essa circunstância permanente. O mercado, agora não. Mas aqui não é hora, né? Eu disse para ele, olha, dá esse negócio que temos contado com o Geraldo, olha a pistola que está na cintura dele. Eu não vou, não. Bom, então, o mercado artesão, esse valor vocês já conhecem todos, né? Agora chegou o nosso cineasta. Simplesmente promete que vai investir cerca de $500 milhão para transformar o Cine Guardou e toda a sua pousada num grande centro cultural. $500 milhão, não é isso? Você adora parecer. Claro. Tá bom? Palavra, desculpa. Palavra. É a obrigação da Secretaria de Cultura, eu quero que seja, eu gostaria que fosse, eu gostaria que o senhor me concedesse esse privilégio de ter como responsabilidade a manutenção de todas as obras, de todas as nossas cultural de música, as estátuas, monumentos, enfim. Manter. Revitalizar quando possível, aliás, já tem que revitalizar muita coisa, e manter, iluminar, manter preservado. Então, nós entendemos a cultura pode trabalhar junto com o turismo e a obra pública para manter a obra valor. A nossa parte seria cuidar das estruturas, das obras dos artistas que estiverem ali expostos. Bom, a Escola de Música do Jupim já foi inaugurada, foi um sucesso, graças a Deus conseguimos. Então, ela já existia, mas ela estava mantendo, praticamente não comportava mais a quantidade de alunos que tinha. O convênio
agora? A escola de Dom José do Rio de Janeiro já estava revogada, não teria mais convênio, perdemos todo o apoio técnico deles e assessoria que eles nos dão, além do que os instrumentos que nós temos são todos doados pela escola Dom Juninho do Rio de Janeiro, alguma parte do exterior. Então conseguimos revitalizar a escola, o prefeito apostou, levamos para outro endereço mais condizente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista pedagógico, de instalações, enfim, fizemos uma operação dia 24, com a presença do prefeito e quase todos os nossos secretários. Naquele dia eu agradeci ao prefeito a oportunidade e faltou agradecer ao Genilson. Sem ele, naquela hora, né? Difícil. Foi hora não, aquilo foi na realidade uma retrofit feita na noite para o dia, uma virada louca, e aconteceu aquilo que sorriu o prefeito. E agradecendo de grande parte ao esforço da minha equipe e da equipe secretária de obras. Bom, o circo, vocês conhecem todos, já sabem a história do circo, nós simplesmente renovamos o circo, o contrato com o circo e conseguimos incluir nessa renegociação 50 crianças dos CRAs. Crianças da Bahia Formosa, crianças da Rasa, crianças de Zé Gonçalves, crianças dos CRAs, vocês sabem todos o que é um CRAs, né? A Cláudia deve ter falado bem aqui. E nós conseguimos, então, acrescentar ao contrato existente um novo contrato, acrescentando mais crianças, especialmente essas crianças que têm necessidades, cuidados especiais. Então, o circo hoje é um sucesso, continua sendo feito, foi um contrato para mais um ano. E agora, finalizando, eu acho que digamos, talvez o gol de letra, o gol de placa da ilustração do prefeito na pasta da cultura aqui em Caio, é a cultura na raça. Né? A primeira conversa que nós tivemos com o prefeito Mário José, o prefeito dizia, vamos levar a cultura para o povo e não trazer o povo para a cultura. O povo mora distante, o povo nem sempre mora próximo, a cultura é difícil, o povo diz, a cultura está só no centro, vamos levar a cultura para o povo. E naquele momento dizemos para ele, vamos fazer um cinema na raça. E o cinema vai ser feito, vai ser inaugurado daqui a 60 dias. O projeto já está pronto. Já temos o INEF, vai ser o INEF. Somos a única cidade no Brasil, hoje, que transforma uma igreja em cinema. Nós estamos transformando os cinemas em igreja. Aqui começa a nascer a cultura. Aqui nasce o conceito da cultura, começa por aí. Né? Nada contra aqui no sanatório. E respeito toda a religião, mas isso é uma igreja inacabada. O Papa, a arquidiocese não sabia que isso existia. Então, no INEF nós teremos um cinema, planos do cinema, uma sala com 110 poltronas, sistema de sonorização, acústica, ambientação, climatização, cabine, projeção, tudo isso, primeiro mundo, só não vai ser digital, né, porque nem todos os filmes, 5 ou 10% dos filmes que são passados são digitais. A maioria tem de TV, 35 minutos. Então essa sala já está sendo, as obras vão começar a semana que vem. Já estivemos lá com eletricistas, sonorizadores, especialistas em área de geração, arquiteto especializado na área de cinema. Dentro do INEF também, em parceria com a Secretaria de Educação, evidentemente, faremos um muito avançado da Escola Dom Jubim de Música, teremos uma oficina de artes plásticas, oficina de dança, oficina de teatro e coral de música. Isso é completa o nosso primeiro passo para levar a cultura para a rádio. A partir daí, nós iremos criar outras coisas. Mas esse primeiro momento foi o primeiro projeto apresentado ao prefeito, né? E já conseguimos um patrocínio, graças ao esforço pessoal dele. Aliás, né? Uma forma muito gentil, faça. Chamou o patrocinador e disse, eu quero. Então, vai sair o patrocínio. Já saiu, estamos finalizando algumas coisas. E isso aí, se Deus quiser, daqui a 60 dias, vão ser todos chamados para se inaugurar esse cinema na rádio. Que maravilha. Bom, cada da beleza eu vou falar, vocês vão ver daqui a pouco. Vai passar direto. Eu não vou. Tá bom. Não sei já. Tá bom, e aí depois tem toda uma questão, e depois
vocês vão saber, a questão institucional, a cultura está fora do Sistema Nacional de Cultura. Uma fraqueza. Nós vamos entrar no Sistema Nacional de Cultura, para isso nós temos que ter o Conselho de Cultura, temos que ter o Fórum de Cultura, temos que ter o Plano Nacional de Cultura. Tem todo um trabalho burocrático que nós encontramos zerado, não existia nada. O que existia era ser uma dívida no ar, né? O governo do Estado, do PADEC, né? Que era o convênio número 125, que foi feito um projeto da cultura, um belo projeto, nesse passagem, para a Fernandinha, que teve depoimentos, são 20 depoimentos maravilhosos, com pessoas de cursos da antiga. Esse é um acelo da Prefeitura nossa, da Secretaria de Cultura, vai estar dentro do curso de memória. Pois é, esse convênio é que deu origem a esse recurso que nós fomos fechados, né? Descobrimos na Secretaria de Cultura, ao chegar, foi finalizar com uma queixa. Então, chegamos na Secretaria de Cultura e descobrimos que havia um buraco. Nós tínhamos um financiamento do governo, do governo estadual, dinheiro esse que nós não tínhamos prestado contas. Não tinha sido apresentado um relatório, nem no produto final tinha sido entregue. Tinha até sido concluído, mas não tinha sido entregue na forma exigida pelo convênio. Razão disso, quando o prefeito teve com o governador Pezão e conseguiu a liberação de 22 milhões de reais de princípio para votos, descobrimos que não podia ser liberado porque no sistema o estava devendo, estava lá. Então foi uma correria louca da altura do caso para conseguir liberar esse recurso lá, cumprir as exigências, cumprimos, o prefeito teve que assinar documentos que não tinham sido assinados, deveriam ter sido assinados, e conseguimos liberar esse recurso rapidamente, em 15 dias. Bom, então, isso aí é para vocês entenderem que a dificuldade que é trabalhar se você não estiver devidamente estruturado e organizado. Muito obrigado. Esse cara é bom.